sejam muito bem-vindos ao Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. O meu nome é Eduardo, eu sou o CEO da Tramontana Consórcios e esse é um espaço para que a gente fale, logicamente, de consórcios, de tudo que acontece nesse segmento, mas também é um espaço reservado para nós recebermos os nossos clientes para que eles contem um pouquinho das suas histórias. E hoje eu estou aqui com um treinador de futebol, treinador de futsal, um cliente da Tramontana Consórcios que virou parceiro, o Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, a satisfação estar aqui contigo, Eduardo. Vamos bater um papo. Deixa eu saber lá para Itália, lá para França, é Júnior, é Darcy, como é que te chamam por lá? É bem complicado, porque lá na Itália é Folleto. Folleto, fica pelo sobrenome mesmo. Na França, atualmente, Darcy. Darcy, muda de lugar para lugar. E a gente vai conhecer um pouquinho da tua história, o que tu vai fazer para os próximos anos, para essa próxima temporada. Também tem o Assessorite, que eu quero conhecer um pouco mais como é que funciona. Mas antes da gente entrar nessa história toda atual, eu queria voltar um pouco lá para trás, se tu não te importar, para me contar como é que começou a história de jogador de futebol. Aqui no Brasil, cara, quando é criança, grande parte dos meninos querem ser jogador. Contigo começou por aí também, como é que foi? Exatamente, eu comecei com 6 anos no Grêmio, fiz toda a base, dos 6 aos 18 anos, fui profissional no Equador, voltei para o Brasil, joguei profissional na Ubra e depois embarquei no sonho europeu. E aí, quantos anos tu tinha? 18, 19? Eu tinha, quando eu fui para o Equador, 18 anos. E quando tu jogou na Ubra, era futsal? Não, o campo também. Era o primeiro ano de júnior da Ubra. E aí tu tava jogando, vou te perguntando porque eu tenho curiosidade. Sim. Mesmo. Aí tu tava jogando lá uma bolinha, um treino ou um jogo, não sei exatamente como é que foi. Aí tinha um olheiro que viu, gostou, tu tinha encaminhado já uns DVD, né? Não. É que como a gente fez toda a base aqui em Porto Alegre, Caxias, Santa Cruz, o núcleo ali sabia, né? O treinador, tal. Tanto que o treinador do Sub-20 da Ubra era o Lisca. E ele já tinha sido meu treinador no Inter. Então, eu estava lá, eu tinha passado no vestibular, o Lisca me chamou, a gente começou lá. Aí já te conheciam, foram monitorando um pouco melhor, vendo o desempenho e te fizeram um convite. Exatamente. E aí tu foi pra Depois onde? Eu saí da Ubra e fui pro Equador. Foi pro Equador. Aí, e quando tu foi pro Equador, tu jogou no campo ainda ou já? Sempre no campo, no Brasil campo. Claro, a gente tem aqui, né, no Brasil assim, ó, até os 13 anos tu pode jogar os dois, futsal e futebol. Depois escolher. E eu fui pro lado do futebol. Sim. Sem saber o que estava guardado para mim era o futsal. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Como é que foi a transição para ir pro futsal? Porque eu vi alguns vídeos teus que era bom de bola. Sim. Mas eu vi de futsal, não vi de campo. Como é que tu foi parar no futsal? Eu voltei lesionado do Equador, com uma lesão muito séria. Então eu falei, vou começar a estudar, não quero mais. Só que, voltando a Porto Alegre, conheci o Camarão, Renato Lopes. Ex-jogador, marido da Duda, que é do futebol feminino. Ele falou, quer ir para Itália? Eu quero, mas jogar futsal. Eu entro no futsal, depois vou tentar o campo lá. Sim. Não, me apaixonei, muito frio. Chegava lá, menos 2, 3 graus em Verona. Chegava no ginásio, quente, calefação. Não, tá aqui, vou ficar aqui. Não vou pro campo, não. Pra que eu vou jogar no campo friozão? E como é que foi esse choque cultural, assim? Porque, então, tu já tinha conhecido a Itália ou foi a tua primeira ida? Minha primeira vez foi excelente, porque eu fui pro norte. E o norte lá, minha família, antepassados são todos do norte. Então, eu recebi uma carta de convite. Foi bem legal e eu não estranhei. Eu vi que ali era minha casa para os próximos anos. Coisa boa. E como é que foi o idioma? Tu conseguiu te adaptar rápido? Tu já falava alguma coisa? Porque tu tem origem italiana, né? E foi uma coincidência, no fim, tu ir parar na Itália ou foi já um pouco por conta disso? Foi por conta do futebol. Porque eu fui convidado para fazer um teste no Rio de Janeiro, onde foram mais de 200 meninos. E lá passaram 2. Eu e um menino de Alvorada. Só que o de Alvorada não tinha condições de fazer cidadania. Eu sim. E ali foi todo feito o processo para ir. Só que no fim a gente sabe, né? Negócio de procurador, empresário. O menino só sai aqui com certa quantia, senão não sai. Não, mas é um teste. Não interessa, ele só sai por uma certa quantia. E foi ali que o empresário, em vez de me mandar para a Itália, mandou para o Equador. Entendi. A minha sorte podia ser melhor. Te mandou para outro lugar porque não tinha naquele momento a grana suficiente para ir para a Itália. Exatamente.
Tem sempre uns bastidores que a gente não fica sabendo exatamente como é que funciona. E tem bastante. E aí tu jogou até quantos anos? Eu parei com futebol com 19. Cheguei na Itália com 19 e 20. E fiquei até os 35 jogando. Jogou até 35? 35 anos. Não sabia que era tanto tempo assim. E aí quando tu começou nessa fase final de carreira, foi mais o corpo tava acusando, assim. Sim. Já tinha tido uma lesão grave, né? Tu mencionou. E tu pensou, e aí seguir com o futebol, quando é que teve assim... Porque é meio que uma cachaça, né? Quando a pessoa trabalha com futebol, acho que deve ser um pouco difícil disso aí. Mas aí tu tava já lá no teu ano final, nos teus anos finais, o corpo vai sentindo, tu vai saber dizer isso mais do que eu. Tu já tinha a intenção de continuar como treinador, como auxiliar, ou foi também um convite que surgiu meio do nada? Não, chegando no final da carreira, ali com uns 33, 34 anos, eu comecei a ir pro lado das crianças, ensinar futsal, ensinar futebol, e comecei a gostar, me apaixonar, estudar para isso. E passei no final da carreira a jogar de jogador e treinador, que no futsal te permite fazer isso aí. Né? Claro, categorias mais baixas ali, tipo a Série C, uma terceira divisão, tu consegue. E ali comecei a ser treinador, jogador, a estudar, virei um entendedor de tática depois de velho, porque antes eu pensava que a minha qualidade técnica era suficiente. Era com a bola no pé e pronto. Exato. E tu estava falando assim sobre futsal poder ser jogador e treinador. Eu estava tentando me lembrar do campo. Eu acho que o único que conseguiu fazer isso foi o Romário uma vez. Romário, não sei se tu Vasco, lembra. O Vasco, ele era treinador, eu não vou jogar. É engraçado de pensar, né? E, cara, como é que foi nesse tempo todo lidar com essa distância, com a saudade? Porque tu tinha raízes aqui, né? Sim. Como é que foi? Eu fiz um intercâmbio. Não é fácil, né? Mas o meu foi rápido. Pra ti, como é que foi? Para nós, o tempo de campeonato são 9 meses. Né? 9 meses que tu fica treinando e jogando. 8 meses e alguma coisa de campeonato, mais o tempo da pré-temporada. E eu me adaptei. Eu queria muito. Então, para mim, foi tranquilo. Porque no início da minha trajetória como jogador, o período natalício eu vinha. Eu retornar para o Brasil. Sim. Daí passava ali 10 dias, 15 dias, 12 dias, depende. E tu continua vindo até hoje, né? Tu passa uma boa temporada aqui no Brasil. Sim. E aí acho que o segredo então é justamente esse, né? Tu tinha bem determinado o propósito, o que tu queria. Obviamente que em algum momento devia bater uma saudade, mas aquela ambição, aquele foco de querer faz o cara continuar, né? Sim, eu era muito focado. E em que momento desta tua trajetória surgiu a Assessorite? A Assessorite foi em 2017, eu conheci o René Ortega, que é meu sócio. Ele me apresentou o projeto. Ele já tinha feito um intercâmbio, já tinha feito um tour, que os meninos vêm do Brasil, passam uma semana, 10 dias, fazendo amistosos e fazendo a cultura italiana de esportiva. E ali que começou com o René. E quantos atletas já passaram por este intercâmbio, Júnior? Mais de 20 atletas já foram por intercâmbio. Mais de 20. E aí tem toda uma assessoria. O teu sócio viaja com eles. Sim, ele chega na Itália, vai ter já alguém esperando ele lá. E como é que vocês escolhem esse pessoal? Na verdade, eles nos escolhem. Eles escolhem vocês. Eles veem os vídeos, vê as propagandas que temos no Instagram. E aí, beleza, vocês fazem essa captação comercial, a pessoa se interessa, vocês batem um papo, explicam como é que funciona e eles viajam com vocês, com o teu sócio, neste caso, porque tu tá em temporada, muitas vezes, quando isso está acontecendo. Aí, neste intercâmbio, eu tô te perguntando, tu vai me corrigindo. Sim. Eles vão fazer alguns treinos, vão fazer uns treinos com bola, vão aprender um pouco sobre o futebol lá naquela região e voltam. Sim. Mas se nesse meio do caminho tiver alguém que seja de fato assim, um cara mais habilidoso, o que acontece com esse cidadão? Esse é o ponto. Porque a gente chama de um intercâmbio sociocultural esportivo. Por quê? A permissão para ficar na Itália são 3 meses. Tá. Então, esses 3 meses, ele vai treinar. Ele vai lidar com o italiano, com o croata, os europeus que tem no clube, com a língua. Então, ele vai vivendo lá. Nesses 3 meses, se ele der certo. Porque tem meninos que vão só para o intercâmbio, fez o intercâmbio, mesmo a equipe querendo que ele fique. Sim. Ele fala, não, fiz o que eu gostaria de fazer, quero o intercâmbio. Foi só pela experiência experiência e volta.
Aquele que decide ficar, ele fica todos os 9 meses da temporada. Já ali em vez do investimento que ele fez dos 3 meses, a partir do 4º mês, o clube arca com todas as despesas do menino. Vai, aí é um sonho que acaba virando realidade, Exatamente. Né? Porque não, claro que vai ter, né? Mas eu fico pensando assim, na maneira como eu era quando eu era guri, é um sonho. Pô, tu vai fazer um intercâmbio, aí tu joga uma bola e quando vê o clube te quer e tu fica, pô, Esse é um sonho. E sempre tem um clube pré-determinado, é sempre o mesmo, ou vocês vão fazendo acordos e combinados anuais? Exatamente. Existe clubes, sedes lá que a gente tem o contato. Daí depende muito da capacidade do jogador, do atleta. Uhum. Se ele é um jogador para tentar um time alto, vamos supor uma Série C, Série D, ele vai lá naquele clube. Uhum. Se não deu certo, ele baixa um pouquinho, vai numa 5ª divisão. Não E deu, volta um pouquinho e vai tentando. E essa assessoria, esse meio de campo, vocês já têm os contatos, já conhecem as pessoas. A estratégia é feita já antes. Quando ele manda os vídeos, a gente também, ele acertou para vir um mês antes, ele ganha um programa nosso. Que a gente tem um programa da assessoria, ele vai lá, escaneia e tem que fazer os vídeos e mandar pra gente para ver como é que é. E aí faz algum teste físico antes, alguma coisa, ou vão ver tudo lá depois? Tudo no Brasil. E aí é onde vocês já encaixam, de acordo com a qualidade técnica e física, para qual clube vocês vão direcionar quando chegarem. E é sempre na Itália? Sempre na Itália. Sempre Por enquanto, é sempre na Itália. Sim. Tem a República Tcheca agora que quer começar a abrir esse mercado, mas como o René Ortega ainda é jogador de futsal, ele não pode ainda voar, mas Sim. ele tá querendo ir para lá. E ele tá jogando lá na Itália. Tá jogando na Itália. E, cara, me conta que daqui a pouco eu vou te colocar numa saia justa. Se não quiser responder, não responde, mas depois eu vou perguntar a parte boa também. Se não quiser, não precisa, mas eu fiquei curioso. Teve alguém, assim, que fez um teste e vocês pensaram, bah, esse aqui não dá nem para levar. Acontece. É o perfil, aquele que eu te falava do perfil. Sim. Tem o menino, a gente tem um caso, um menino que foi contratado pelo Bolonha na Série A. Puta Imagina, merda. é chegar no pico, Pô, no time grande da Itália. porque os times de Série A da Itália, Série B e Série C, eles não contratam mais jogador com 18, 19 anos. Eles querem bem antes. Já começa lá na base do próprio clube. Exato, né? bem antes. Então, acontece do menino ser um extra talento, né? O fora de série que a gente chama, e aquele que foi mesmo pelo intercâmbio cultural. Sim, e também vamos combinar que não é nada de ruim, né? Também não. E bater uma bolinha na Itália, deve ter gente que vai até sabendo que é meia boca, Sim. que vai só ter a experiência e voltar, mas ter a experiência de viver um pouco daquilo já é legal, né? E aí tá, eu te perguntei do cara que não poderia nem ir, mas também... Qual é a lembrança mais positiva, ou quais as lembranças mais positivas? Tipo, esse aqui vai dar pra... Teve esse que tu puxou do... Qual time? Bolonha? Bolonha. Teve algum outro que, esse cara aqui, se levar, vai dar bom? Tem um menino que foi conosco essa vez que a gente estava em Cagliari, que o Cagliari queria ele, Série A, Cagliari. Queria muito ele, só que tinha um probleminha ali com o empresário, o cara queria, sabe? Ele queria levar o nome do menino... E a gente da assessoria falou, não, a gente faz uma colaboração e tal. E não deu certo. Mas esse menino tá para voltar, é um de 17 anos, não vou falar o nome para... Sim. Mas é uma qualidade muito impressionante. Boa. E aí é para futsal ou futebol? Futebol. Futebol mesmo. O Bolonha tem futsal ou só o Bolonha? Tem, mas só que é uma categoria bem baixa. Ele não usa como recurso, como ajuda, como estão fazendo agora na Alemanha. Eles não usam. É um Bolonha lá, mas é meio escanteado. Sim. E que doideira, né, cara? Porque a gente tem muito bastidores que nós aqui que não vivemos do futebol, só gostamos de assistir. Tu já conhece os bastidores melhor. Que acontece muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, no teu caso, por uma questão financeira, daquele momento... o empresário, a maneira como as coisas funcionaram, foi para o Equador e não para a Itália. Nessa situação, tomara que o cara, tu disse que o menino vai voltar e que as coisas aconteçam da melhor forma, mas quantos no meio do caminho, daqui a pouco por um relacionamento, uma ambição, uma ganância do próprio empresário, o cara não consegue ter a carreira que teria. Doideira de pensar, exatamente. Né? Às vezes nem a ganância do empresário, é o momento do clube. Quem contrata?
Quem vai ganhar o mérito pela contratação? Sim. Sabe? E, obviamente, é bom a gente deixar claro que a gente não está querendo criar nenhum inimigo em relação a empresários de futebol, mas como todos os mercados, tem os bons e tem os que não são tanto assim, e tá tudo certo, não é nenhum recado para ninguém, né? Cara, e aí, uma pergunta que eu tinha para te fazer é a seguinte, que me deu uma curiosidade aqui. Vocês falaram que as pessoas escolhem vocês. Mas vocês batem bola, o teu sócio joga bola lá, eventualmente assistem outros jogos, até de vários, vamos supor. E vocês batem um olho em alguém e pensam, fazem um papel de olheiro, assim. Sem querer, tava assistindo, esse aqui daqui a pouco dá para pensar em levar para fazer alguns testes, alguma coisa. Acontece também? Acontece porque a gente tem um braço, que a gente chama de braço ali, que é um grande contato no Balneário Camboriú. Ele foi olheiro do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Então, ele trabalha com jovens e conhece. E ele foi treinador do René. Como a gente não está no Brasil, a gente não consegue fazer essa captação. E ele faz pra gente. Tem uma pessoa aqui. Exato. A maioria dos meninos que vão para lá é a indicação dele. E tu não quer levar ele lá na bolinha que eu bato terça-feira para ver se tem alguém? Vamos ver se ele tiver um tempinho. Que vai ser uma perda de tempo completo, só tem perna de pau. Tá bom os jogos. Tá melhorando, né? Bons. Tá melhorando. E, cara, e tem alguma faixa etária ideal para este projeto ou é mais amplo? É amplo. Claro, quanto mais jovem, melhor. Como eu estava falando antes, eles não pegam mais over 20, over 25. É bem difícil. Claro, existe perfis de equipes que sim, eles procuram aquele determinado jogador. Mas o que a gente está trabalhando é sempre mais abaixo, né? São casos raros, assim, no futebol de alguém que foi descoberto mais velho, né? Sim. Eu, sei lá, eu consigo me lembrar do Jonas, do Grêmio, que parece que era até bancário, já tinha 20 e tantos anos, mas é muito raro, né? Na Itália tem um brasileiro que jogou no Milan e foi campeão. É mesmo? Qual o nome? Eu não lembro o nome dele, mas ele estava trabalhando de pedreiro. Que doideira, né? E esses casos, essas pessoas, elas são muito acima da média, né? Elas podem até, pensar agora num círculo de futebol, não se destacarem como os de ponta. Mas o fato de tu não ter feito toda uma preparação na tua vida inteira e conseguir competir de igual para igual, mostra como as pessoas são diferenciadas. Imagina se essa galera tivesse tido toda a base que geralmente se tem. E tem uma busca mais específica de perfil pelos clubes que tu leva essa galera ou também é mais amplo? Por exemplo, porque pensando em futebol, né? A galera hoje quer força, quer velocidade. Tem alguma coisa nesse sentido? O italiano procura muito o fantasista. O fantasista é o meia de criação, que arma, que joga com alegria do futebol brasileiro. É isso que eles procuram. E tá cada vez mais raro, né? E é um futebol dos que eu mais gosto de ver. O cara que com a bola no pé, levanta a cabeça, sabe dar um lançamento, sabe dar um passe, sabe acalmar. Hoje a galera quer velocidade, força. A gente brinca que a Europa procura esse jogador e o Brasil também. Porque a gente não tá mais criando esses jogadores assim. E aí é um problema, na minha concepção assim mais superficial, até de base, porque lá na base eu ouvi alguns relatos, cara, era os dois volantes do PSG, o Vitinha, que é pequeno e magrinho, mas bom de bola, e o outro lá que eu não me lembro o nome. E eles fizeram alguns testes antes de serem aceitos no clube, que foram aceitos quando começaram a carreira, e a alegação era, não, tu até é bom com a bola no pé, mas para jogar de volante tu é muito baixo e muito fraco. É uma sacanagem, né? A gente teve o Arthur aqui, né? Que era baixo. O Arthur é... Mateuzinho. Gente boa de bola demais, né? E, cara, e agora voltando um pouco pra função atual tua, como treinador, como auxiliar, como cara responsável pelo time lá. Como é a formação de um time de futsal? Assim, tu consegue ir buscar no mercado? Tem algumas exigências? Porque agora tu tá indo para um novo clube, né? E aí tu já começa a desenhar esse time, como é que funciona nesse momento? Eu tô saindo da Itália e retornando depois de um ano para a França. Tu já treinou esse time? Já treinei na temporada de 23-24. Que legal. Então, é um mercado completamente diferente. Completamente diferente. Até porque as regras são diferentes,
os jogadores são diferentes, a tática é diferente. Quando tu diz regra, e olha eu fazendo umas perguntas que... É a regra do jogo ou a regra da contratação? Do jogo é a mesma. Da contratação. Ah, tá. Do jogo, só a Espanha tem uma regra diferente do resto do mundo futsal. Qual que é? Que tu pode escolher se a bola sair, cobrar o lateral com o pé ou com a mão. É mesmo, que doideira. A época que eu acompanhava mais futsal, e para agora mudou muita coisa. Podia lançar, o goleiro podia lançar a bola para onde quer que fosse. Agora tem que bater no chão antes de passar do meio. Pode? Continua? Então, nem eu vou falar mais bobagem aqui. E aí, então, para montar o time, tu começa a conversar lá com os teus auxiliares, com todo o clube. Tipo, eu acertei com o Kingerson, chama o time, lá que eu vou ficar do lado do Jauá, que é o treinador, head coach. Eu acertei com eles 2 meses atrás. Então a gente fez junto o mercado há 2 meses. Ele me mandava o jogador, eu escolhia outro, esse aqui. Quando o confronto de ideias dava certo, a gente pegava o jogador. E eles têm a base deles, né? Com os jogadores, fizeram uma base de um time marroquino, do Sub-23, tudo selecionáveis, né? Que eles chamam de internacional, quando vai para a seleção. E uma base de várias de marroquinos. Eu indiquei 2 jogadores, pegamos 2. Ficou um outro jogador ítalo-brasileiro, da minha época, que eu indiquei. O goleiro eu conheço, então... Vão com um time forte. 60% da equipe eu conheço. Um time forte. Foi um time forte. E quantos atletas e staff, quantas pessoas envolvidas num time? Nós temos atualmente 15 jogadores, né? Com 3 goleiros. Depois, preparador físico, treinador e auxiliar, fisioterapeuta, dirigência. A dirigência é ampla pra caramba. E, cara, deixa eu... Porque, assim, tu tá falando aqui, eu tô pensando, né? Eu lá tenho o meu time lá, meus colaboradores, e é na base aí também de quase 30 pessoas. Mas é todo mundo brasileiro, dentro da mesma cultura, lida com as mesmas coisas, de maneira geral com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios, é todo mundo muito igual e já é bastante difícil de conseguir administrar a individualidade de cada um, o ego de um, o ego de outro. No futebol o ego ainda é um pouco mais aflorado. Cara, como é que é? Porque daí tu pega ítalo-brasileiro, marroquino, aí quando vê tem um colombiano, aí tem de tudo quanto é lugar, culturas diferentes. Como é que é lidar? Como é que é fazer uma liderança em cima desta galera toda? Antigamente, no meu período na Itália, era poucos jogadores, né? Tinha um argentino, tinha um colombiano, um francês não tinha pego ainda, mas eram poucas nacionalidades que a gente tinha que gerir. Só que na França eu chamei de Torre de Babel a primeira vez que eu fui. Tinha turco, marroquino, bósnia, francês argelino. E aí não é só nenhuma questão cultural, mas até de idioma, né? Exato. E como é que tu lidou com tudo isso? Eu tive que fazer muitos jogos, conhecer eles mentalmente, saber que o jogador marroquino é muito vaidoso, muito vaidoso, mesmo? não gosta de ser chamado a atenção, tem que fazer uma estratégia para conversar com ele. São mais sensíveis. Não pode ir direto. Né? O brasileiro tu pode ir direto, pode ir lá, chegar e quebrar a madeira com eles, não vai ter problema nenhum. O francês aceita, ele vai lá, baixa a cabeceita. O marroquino não, tu tem que ter uma estratégia para ir conversar com ele nos bastidores, não na frente de todo mundo. E diz que um líder de qualidade, um líder diferenciado é esse que sabe realmente como lidar com cada individualidade. Né? No teu caso tem até maneira, o marroquino tem que marcar a agenda. Porque no fim é ele que é o resultado final. Sim. Eu tenho que fazer de tudo para ele performar lá e dar a vitória. Que, claro, não é minha, é da equipe, mas só que também é da dirigência que te contratou e te botou no cargo de treinador. E o fato de tu ter jogado bola e ter jogado bem, né, e saber jogar uma bola ainda, tu acha que te ajuda nessa lida diária com o jogador? Completamente. Ou não muda bastante? Completamente. Eu pego o exemplo do Renato, que muitos falam que é boleirão e tal, mas olha os resultados que ele teve. Olha o que ele consegue deixar. O líder que consegue deixar algo no seu liderado, para ele terminou o período com ele lá. Bom, o ciclo acabou,
ele vai para outro lado e fala, pô, eu tive um treinador muito bom lá. Sim. Esse treinador eu gostava. Isso aí é bom. Isso é que eu tento, né, me esforço para conseguir com cada atleta. Tu falou do Renato, né? Assim, porque além de conseguir ter uma comunicação de jogador para jogador mais fácil, que é o teu caso também, com essa galera que tu mencionou, eu lembrei de um vídeo que eu vi do Renato que ele estava treinando cruzamento, pegando no pé da galera. Ele recebia a bola, botava para frente e fazia o arco assim para cruzar. Então, quando tu consegue também na prática mostrar como se faz, mesma coisa tu, pô, cara, chuta assim, passa assim, domina assim. Não, peraí, já aconteceu. Ele sabe o que tá falando, sabe? Já aconteceu. E o que tu procura mais, assim, nos jogadores do teu time? Tem uma questão técnica que tá implícita, o cara tem que saber jogar bola, obviamente, quanto mais técnica tiver, melhor, mas existem algumas outras características que ajudam a desenvolver o trabalho que tu precisa. Tem algumas coisas mais específicas, assim? Eu olho, todo mundo que me contrata, pelo menos na Itália, eles me contrataram sabendo que o meu time ia fazer muitos gols. Claro, tu atacando muito, sofre lá atrás. Mas eu sempre falei, é importante fazer sempre um gol a mais que o adversário. Então, se eu ganhando, eu tenho razão. Então, eu procuro um jogador que saiba atacar, que não fique parado e com ambição. Ele não pode chegar lá e falar, não, cheguei aqui na Série A, na França, tô legal, não. Tem que sempre querer mais. Aqui é passagem, tem que pensar lá na frente. E qual foi a temporada como jogador e como treinador que mais te marcou, assim? Consegue lembrar, assim, uma marcante? Não, obviamente não deve ter sido só uma, mas uma que... Treinador tem períodos que me deixaram muito feliz, né? Porque foi um time que me buscou, que eu já tinha sido jogador nessa equipe, que é o Giovinazzi. E lá eu fiz a melhor campanha da história do clube. Então, aquilo ali me marcou. A gente ficou em segundo lugar quando todo mundo falava que era uma equipe que era para play-out, que disputava para cair. E classificamos para a Copa Itália Nacional, que é um evento lindo que para o futsal italiano. Mas a cereja do bolo é o Sport Sala Consilina. Ali eu peguei o time na C2, ganhei a C2. Qual é o nome do time, desculpa? Sporting Sala Consilina. Boa. É na cidade onde nasceu minha filha, né, na Itália. Tua filha nasceu na Itália? Não sabia Consilina. dessa, que legal. Então eu fui jogador lá, entanto que o Sala Consilina, ele retirou o número 27, que é o meu. Que ninguém legal. usa mais. Pô, sério, cara? Legal, eu cheguei a me arrepiar. Pô, isso é emocionante, né? E bati na trave para voltar assim umas 3 ou 4 vezes. Que legal. E agora nesse time que tu teve em 2023, 2024, tu falou, né? O fato de tu sair de um time e ser convidado a voltar a trabalhar fala bastante também sobre o que aconteceu lá, né? Porque tu só convida para voltar quem tu gostou, Exato. né? É aquilo que eu falei da cereja ali do bolo. Se o jogador sair e falar bem de mim, falou, pô, eu gostei de trabalhar com ele, é um cara assim, assim, assado. Não precisa ser o melhor taticamente, não precisa ser o mestre da tática, mas se eu coloquei uma sementinha e dei certo na cabeça dele, beleza. Foi o que aconteceu com o Kingersheim. Eles chamaram... Eu até ia te perguntar o nome do time, mas como é que é? Kingersheim. Quais são as ambições do clube para esta temporada? Assim, o que vocês esperam alcançar? Sempre tem, né, alguma projeção. O clube ele fez 5 anos de Série A agora. Completou 10 anos de fundação, trocaram o logo do clube, ficaram mais modernos e cada vez mais profissionais. Por isso me fez voltar lá. Por isso me fez acreditar no acordo que a gente fez, porque eu assinei 2 anos de contrato com eles. Então, tem tudo para dar certo. Porque as coisas, quando eu saí de lá que não estavam corretas, eles ajustaram, me mostraram antes de ir que querem fazer as coisas corretas. Tem um projeto legal. Tem um projeto legal e agora depende da gente, né, da equipe. E eu vou perguntando, assim, de curioso mesmo. Algumas perguntas são até bobas, tá, Júnior? Mas, assim... Essa eu acho que eu sei a resposta, mas tu gosta de ser mais treinador ou tu gostava mais de jogar a bola? Gostar, eu posso te falar que eu gosto de treinar. É mesmo? Mas me divertir como eu me divertia jogando. E deve dar uma vontadezinha, tá ali na beira da quadra, e aí o cara erra o gol, tu deve pensar, me dá aqui que vou eu jogar então. Eduardo, eu vou te falar uma coisa que sabe, sempre quando me perguntam isso me deixa engasgado. Eu sou um cara
que performei, joguei muito, né? Joguei muito, era competitivo demais, só que com a idade foi me atrasando, eu não tinha mais velocidade, o meu drible tinha que ser curto, não podia mais colocar na frente, e aquilo ali foi me deixando nervoso, foi me deixando com... tanto que para me fazer jogar de novo, só tu mesmo me conseguiu me levar para lá. Porque eu não jogo mais. Então, a competitividade com o meu corpo me deixou brabo com a pelada, com o futsal, com o futebol. Cara, eu vou ter que te fazer uma pergunta que talvez seja até um pouco complicada de fazer, mas e quando cai a ficha, assim, não tem mais como jogar, assim, meu corpo não... Eu sei o que tem que fazer, eu sei fazer, mas meu corpo não vai mais, então não dá. Deve ser foda. Eu lembro do jogo. Era uma final, que eu era treinador de jogador. A gente estava na final do playoff para subir para a Série B. Eu estava com esse clube. E eu olhava assim, não vai dar, eu vou conseguir fazer. Eu vou entrar e vou decidir. Eu vou fazer isso. E eu não consegui. Ali me deu uma facada, eu falei, eu não quero mais jogar. Sim. Agora eu vou estudar. Se eu quero mesmo ser treinador, eu vou estudar, vou me preparar demais, porque eu não posso deixar os meus jogadores com dúvida. E eles não podem me deixar em dúvida. Eu tenho que ter sempre a resposta correta para eles. E aí vem, né? Porque um bom jogador de futebol, ele tem como uma característica atrelada nele, na maioria das vezes, o ego, né? Pô, eu sou bom de bola, eu sei jogar, eu decido. O cara vai criando essa característica. E aí, quando tu não consegue mais executar, também mexe nisso, né? Muito. Deve ser complicado. E é um choque, porque tu não espera. Tu acha que vai ser eterno. Que vai dar. Não dá. E pensando para os próximos anos, Júnior, pensando assim na carreira, tu te vê treinador até a longo prazo, tu te vê em algum momento focando apenas na assessoria? Quais são os teus planos assim de futuro? Eu faço tudo para me divertir, né? Eu com futsal me divirto, fui pro campo, quando eu fiquei no Brasil, me diverti bastante também, como auxiliar numa equipe profissional. E com a assessoria a gente ajuda, então isso aí é a melhor coisa que tem. Uhum. Ninguém vai lá com emburrado, sabe? Todo mundo chega com um semblante bom, um sorriso. Isso aí faz parte. Então, o meu projeto para os próximos 2 anos, futsal. Depois, a vida vai me guiar. É muito difícil pensar a longuíssimo prazo, né? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Ainda mais no mundo esportivo. Então, nos próximos 2 anos, treinador. Fazendo desempenhando um bom papel lá no clube que tu tá. E tu tem dentro das tuas ambições como treinador, um ponto onde tu quer chegar? Eu, quando comecei, eu queria chegar na Série A. Eu quero chegar na Série A. Cheguei agora a segunda vez. Cheguei na Série A. Agora é tentar chegar num playoff. Sabe? Boa. Chegar num playoff de competição de Série A é um grande traguardo. E quais são os times que tu vê como... Tu falou de playoffs, né? Os times cotados a chegarem nessa fase e daqui a pouco os favoritos a levarem o campeonato. Como é que tu enxerga isso? Eles estão muito superiores, porque já vem com uma base bem antiga, com o mesmo treinador há anos. Se chama Laval, o nome do time que já ganha 3 anos seguidos na França. É o time a ser batido. É o time a ser batido. Eles estão muito bem também na Champions League. São sempre lá nas finais. Então esse é o time a ser batido. Tem o Sporting Paris, que é de Paris, que é um time tradicionalíssimo de Paris. E tem uma realidade nova agora que se chama Gol, que eles saíram da Série C, se eu não me engano, subiram até a A e disputaram nesse ano a final. Aí foi muita grana injetada, conseguiram fazer um bom time. Projeto excelente. Eu já tive a oportunidade de dividir ambientes contigo, de churrasco, de confraternizações, e muitas vezes tu tá lá com a telinha do iPad vendo um jogo, estudando alguma coisa, mas o cara fica meio viciado mesmo, né? Sim. Tá estudando o tempo inteiro, pensando. A cabeça não para. Se tem um jogo no futsal no Brasil, se olha. Se tem na França, se olha. Se tem na Itália,
E aí tu comentou, né? Tu vai jogar aquela bolinha com a gente, tu deve pensar, meu Deus, essa gurizada correndo tudo errado, correndo pra onde não devia. Aí tem que se segurar, mas deve vir o lado treinador, né? Sim, por dentro vem, mas Sim. eu vou vacinado, eu vou lá, vou me divertir. Tu já sabe que é uma outra história. E a né? melhor diversão que tem é a competição. Sim. Se tu vai pra brincar, não vou. Não, lá não dá pra... Tem que competir. Lá a gente, que todo mundo Tem que quer discutir pra ganhar, tem que tentar, sabe, roubar um lateral pra nós. É isso aí. Vocês roubaram um golzinho nesse... Faz parte, né? Não, mas brincadeiras à parte. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Muito tempo trabalhando com futebol, diversos países, diversas viagens, dinheiro que ganhou, dinheiro que gastou. Como é que tu lida também com essa questão financeira? Tem alguma coisa que tu faça que te auxilie nesse sentido? Eu conheci a Tramontana. Já estamos com 3 consórcios lá. Esse ano vamos tentar mais um. Porque e o consórcio, assim, até para trazer só um pouquinho para o contexto da Tramontana, ele ajuda nesse sentido, né? Porque é uma vida um pouco, vou chamar de sem rotina. Pô, até ano passado tu estava na França, agora tu vai para a Itália. É isso, né? Não é, ou é ao contrário? Não, eu estava na Itália, fui para a França. Estava na Itália, vai para a França, em algum outro momento tu vai para outro lugar e viaja. Então é tudo muito acelerado e o consórcio tem que ter aquela disciplinazinha. Exatamente. Ali, tu vai te resguardando, né? Porque dinheiro e viagem na mão, assim, acaba facilmente indo fora. E aí acaba cuidando também do futuro lá da tua filha, da Duda. Exato. Um consórcio é para ela. Um tá lá para ela. E trazendo já para a parte da assessorite, eu com o René Ortega, a gente tem já, deste ano, implantar para o menino que vai para lá. Ele assinou o contrato, a gente vai falar, ó, cara, esse aí é a Tramontana, tem para ti isso aqui, ó. Vamos querer, vamos fazer. Ah, não sei. Primeiro a gente vai pagar o resto contigo. Olha, mas temos que falar até melhor sobre isso, é uma baita ideia. A ideia já estava colocada, porque o René também tem um consórcio. Tem também. Mesmo morando na Itália há anos. Sim, esse foi tudo por conta da minha irmã, Fernanda, que fez as negociações. Pô, que legal. E, cara, me diz assim, pro menino, para quem tá pensando em jogar futebol, quais são os cuidados que ele precisa ter, quais são as sugestões que tu pode dar, já tendo passado por todas essas fases? Principalmente cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. Fazer as coisas corretas, cuidar da saúde é essencial pro menino, pro pessoal que pensa em jogar futebol ou até viver melhor. É cuidar da saúde. Cuidar da saúde é o principal, né? E para quem quiser buscar pelo trabalho da Assessorite, como é que faz para conhecer um pouco melhor? Como funciona Bom, tu já mencionou um pouquinho, mas eu até queria entender um pouco melhor. Achou a Assessorite, entrou em contato com vocês, o que acontece a partir daí? Ali a gente conversa com o atleta, o jogador, o menino, o garoto, aquele que entra em contato, a gente conversa, explica a situação, como funciona, desses 3 meses, que ele podendo ficar lá. Depois, passando daquele ali, a gente conversa com os pais. E tudo explicado. Ó, é assim, 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 assim que funciona. O pai dá ok, nós começamos o trabalho. E aí marca viagem e vai. Sábado... Não esse sábado, o outro, vai chegar o primeiro argentino da empresa. O primeiro argentino. E o que acontece, né, se essa galera chega lá na Itália, pede uma pizza e coloca ketchup ou corta um macarrão? Ele vai ter um grande problema com o garçom. E é muito bom. Eu não tive a oportunidade ainda de ir para a Itália. A comida, a gastronomia é boa, né? Excelente, cara. Excelente. Para mim não tem melhor. É coisa excelente. Boa. Mas sem botar ketchup em pizza, pra mim ia ser um problema, porque eu gosto de uma pizza com ketchup. E sem cortar o macarrão também. Não, mas aí é só essas bobagens, talvez a gente até corte do episódio. Não, brincadeiras à parte. Júnior, a gente tá se encaminhando pro encerramento do nosso episódio aqui. Tem alguma pergunta que eu não fiz que tu gostaria de me responder? Olha, a gente conversou de tudo. Conversamos como começou com o futebol, né? Começou com futebol de campo, aí houve uma lesão, em determinado momento foi pro futsal, se encontrou no futsal, teve uma história bonita lá na Itália, virou treinador e aí vem conquistando cada vez, começou querendo a Série A,
chegou na Série A, e isso fala muito do exemplo que se arrasta, né? Palavras são legais, mas o exemplo arrasta, porque em determinado momento tu falou assim, uma das características que eu quero do meu jogador não é só técnica, eu quero que ele sempre queira algo a mais daquilo onde ele chegou, não pode se acomodar. E se for ver contigo na prática é isso, né? Pô, eu queria a Série A. Agora que eu tô na Série A, eu quero os playoffs. Quando tu chegar nos playoffs, tu já vai estar mirando uma outra coisa. Né? Porque o teu jogador ele vai te seguir, não porque tu fala. Pode ser um ótimo orador, pode fazer discursos lindos. Só que o teu exemplo, a tua maneira diária de se comportar, a tua maneira de trabalhar, a dedicação que tu leva, ali tu ganha o jogador. Ali ele vai contigo até... Não adianta, né? Tu ser uma pessoa que cobra, pressiona, mas daí é uma das últimas a chegar no treino, uma das primeiras a sair, aí aquelas palavras, o cara vai olhar pro lado e vai falar, tu quer que eu faça, mas fazer tu não quer, aí não adianta de nada, né? Eu vejo isso muito lá pelo nosso time também, não adianta. É o primeiro a chegar, é o último a sair, é o que tá sempre envolvido, a galera acaba indo junto, né? Importantíssimo. E, Júnior, dentro da Assessorite tem o Tour. O que é o Tour? O Tour são meninos que vêm fazer um período de 1 semana, 10 dias, que eu dou um exemplo, Salerno, onde vai ser em setembro, já tem um grupo fechado com 35, 40 pessoas. Inclui pais, tias, irmãos que vêm juntos, com os 12 a 13 atletas. Eles ficam naquele período ali fazendo amistosos, um torneio e também tem um clinic, que é com um treinador italiano, com a metodologia da Itália, mostrando como se trabalha o futebol na Itália. Embora seja uma experiência também, pode ter alguém que se destaque e aí vai para aquela mesma via que tu já explicou para nós. Sempre, pode sim. Em setembro tem uma turma. Já fechado. Vão os atletas, pai pode acompanhar. Exato. Tem a previsão de uma nova turma ou depois vão começar a planejar? Estão fechando para 2026. E aí, querendo entender um pouco melhor, também é através da Assessorite. Chama no Instagram e conversa conosco. Júnior, e um recado para os torcedores do teu novo clube, antigo clube. O que eles podem esperar, então, dessa nova temporada? Pode esperar um time muito agressivo, um time que vai jogar um bom futsal, um futsal diferente. Eu sempre falo isso quando vou para as equipes, né? Então, que vai competir muito esse ano. E acaba sendo uma característica muito forte tua, ficou bem visível. É um time que vai jogar, obviamente, de maneira competitiva, para ganhar, mas se divertindo junto. Exato. É importantíssimo até nos treinos. É uma das tuas marcas registradas, pelo que eu vejo. Exatamente. Cara, antes de encerrar e pedir que tu dê o teu recado final, me veio uma pergunta aqui, porque treinador de futebol, futsal, ele é muito exposto à paixão, né? Seja o país que for, o futebol mundialmente carrega essa paixão. Uns lugares mais, outros menos, mas na França e na Itália carrega. Aí tu faz um bom resultado, agrada a torcida, agrada a direção, tá 1000 maravilhas, mas deve conviver com crítica também. Como é que é lidar com isso? É normalíssimo, porque já tá na conta. Não dá para levar pro coração. E tu não consegue ganhar sempre. Eu passei os 3 primeiros meses do Kinshasa, quando eu cheguei, sem uma vitória. E chegava de noite falando, cara, a gente tá jogando. Será que eu tenho que desistir? Daí me ligava o treinador, o head coach, fala, coach, que eles chamam de coach. Coach, eu tô vendo o jogo. Acredita, eu tô vendo o jogo. Daí chegava cada segunda-feira para iniciar de novo. Perdemos, empatamos, perdemos, empatamos. Fui ganhar no 4º jogo. No 4º jogo, começou a engrenar e terminamos a primeira fase em 5º lugar. São 4 que vai pro playoff. Putz, na trave, então, mas baita campanha. Então, né? o trabalho tu vai passar sempre por alguma dificuldade. É impossível não. Ou seja, com um jogador que tá jogando pouco, um jogador que tá jogando muito e quer, eu quero receber mais. Sempre vai ter. Não é a competência do treinador. Ele fala com o diretor e com a direção. Só que... Ele leva para a quadra. Leva para o campo. Não adianta. E ali tu também tem que saber ter a gestão desse momento. E isso que tu falou é legal, né? Porque as dificuldades elas vão acontecer num nível
isso no futebol e na vida, que a gente até se pergunta muitas vezes, mas será que é por aqui? Será que não tem que ir para outro lado? Será? Então não tem problema a pessoa se questionar, mas ainda que haja os questionamentos, tu estava lá treinando, estava lá jogando, estava lá tentando mais uma vez. Então acho que acaba sendo sobre isso, né? Vai ter dificuldade, vai ter dúvida, a pessoa vai se questionar, o que ela não pode fazer é parar. Exatamente. Vai lá, cai de novo, levanta. Vai lá, cai de novo, levanta. Exato. Mas é uma habilidade difícil de se adquirir, essa gestão de emoção. Tu tem que saber onde tu quer chegar. Se aquele, na maneira do esporte. Sim. Se aquele jogo tá te levando ali, tá faltando alguma coisinha, continua. Uma pecinha, ou de repente um movimento a mais, continua, porque vai dar certo. E quando tu vai formar o teu time, tu já falou, conversou com a pessoa que está lá cuidando disso junto contigo, selecionaram alguns jogadores, mantiveram outros, tu escolheu mais alguns, tu começa a organizar o time pela saída de bola, pela finalização, tem alguma coisa assim que acontece? Isso pergunta bem de guri que gosta de futebol e como é que treina um time? Eu chego na pré-temporada e já coloco eles para jogar. Deus, como assim? Voltar agora do treino físico, vamos jogar, quero ver você jogar. Sem tática, sem nada, vai, joga. Que legal. Primeiro impacto é esse. 12 minutos de treino, depois já iniciamos diretamente no que eu quero, na tática. Você vai ter um panorama geral, inicial, assim, esse aqui, esse... E aí também vem muito do que o cara conhece de bola, né? Sim. 12 minutinhos batendo bola ali, já tem uma percepção, claro que não completa, né? Tu vai ver muita coisa no dia a dia, mas já dá pra ter um... Tem que conhecer de bola, não adianta, né? Sim. E, cara, então pra gente finalizar, Júnior, dá o teu último recado aí, não sei se tu quer dar pros torcedores, pro teu time, pra tua família... Para ti mesmo, para mim, enfim, a câmera é tua, dá teu último recado e a gente finaliza esse episódio. Eu vou dar um recado para Itália lá. Vai lá. Em italiano. Vai lá, porque depois tu só nos diz o que tu diz, né? É bem simples. Vai lá. Ciao e arrivederci, grazie per tutto. Bom, essa aí eu acho que eu consegui captar o que tu quis dizer. Que era o momento de sair da Itália. Obrigado e deu. Mas quem sabe, como tu disse, né? O futuro a Deus pertence. Tô feliz lá com o contrato, então tá tudo certo. Coisa linda. Então, Júnior, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Foi legal conhecer mais a tua história. Já te conhecia, mas basicamente... O que tu falou aqui eu não sabia, nem que a tua filha tinha nascido lá, embora eu conheça a Duda. Legal conhecer a história, as superações, teus desafios e torço muito por esta temporada, que teu time se destaque dentro do que pode ser feito e que tu alcance os teus objetivos. Muito obrigado por estar conosco e muito obrigado por contar com a Tramontana Consórcios para ajudar a administrar essa parte financeira que acontece principalmente com jogador de futebol e treinador. Agradeço muito, Edu. Espero que vocês... antes de eu me despedir aqui, para achar lá o Assessorite, como é que faz? No Instagram. Assessorite, 2 S e 2 S também. Assessorite... Com T mudo, né? Sem muito mistério, Assessorite com T mudo. Encontra lá o Instagram para conhecer um pouco melhor sobre esse intercâmbio. Daqui a pouco tá lá jogando uma bola na Itália, daqui a pouco tá jogando num Bolonha, num Cagliari, times da Série A da Itália. É loucura, aí seria o melhor dos mundos, mas que você faça essa busca pela galera da Assessorite e quem sabe se torne um jogador de futebol. Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Deixe seu comentário, participe, interaja conosco, porque afinal de contas isso é feito para vocês. Até o próximo episódio.